erguei o vosso canto, porque jamais cessou de nos abençoar e nunca abandonou seus filhos no pesar. Louvor e adoração ao Trino Deus rendamos, de nosso coração um templo seu façamos. Eterno é seu poder, potente é sua mão, ele é e há de ser o nosso galardão. Que os amigos de Deus brilhem como a forte luz do sol nascente. Com essas palavras de Juízes, capítulo 5, versículo 31. Saúdo cada uma de vocês, em nome da comunidade evangélica de confissão luterana aqui de Joinville. Também acolho com palavras do Salmo 33. Esteja sobre nós o teu amor, Senhor, como está em ti a nossa esperança. Agradecemos a cada uma de vocês que celebra conosco. Mesmo virtualmente, sintam-se abraçados, acolhidos pelo próprio Deus. E que através desta celebração aqui da Igreja da Paz, no centro de Joinville, nós possamos nos sentir acolhidos, abençoados por Deus. É uma alegria tê-los conosco. O nosso desejo é que vocês sintam por meio desta comunidade, desta celebração, o amor do próprio Deus. Pois Jesus Cristo nos diz, deixo com vocês a paz. É a minha paz que eu lhes dou, a paz como o mundo não a pode dar. Não fiquem aflitos, não tenham medo. E é nesta certeza que nos reunimos, em nome de Deus o Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E queremos nós dizer que Deus está presente aqui, mas também ali onde você está assistindo esta celebração quando cantamos. Deus está presente, todos adoremos, com respeito nos prostremos. Deus está conosco, tudo em nós se cale, Deus as nossas almas fale. Quem ouvir ou sentir, baixe os olhos crente, vinde ao Pai clemente. Toma em mim morada, que o santificado seja templo a ti sagrado. Vem iluminar-me, que com alegria sempre te honre noite e dia.
Como filhos e filhas de Deus, reconhecemos que inúmeras vezes caímos nas tentações do pecado, inúmeras vezes fraquejamos na nossa fé e por isso carecemos do amor e da misericórdia de Deus. Assim, queremos confessar os nossos pecados a Deus. Oremos. Deus misericordioso, estamos humildemente diante de Ti, pois reconhecemos que ninguém escapa às tentações que o mundo tem a oferecer. Reconhecemos a nossa culpa por inúmeras vezes não buscarmos força em Ti e, como consequência, não vivemos de acordo com a Tua vontade, por não ouvirmos a Tua voz. Como pessoas batizadas e amadas por Ti, humildemente Te pedimos que perdoes o nosso pecado e, por Tua graça, nos aceites com as nossas limitações. Mesmo com toda a nossa fraqueza, faze de nós Teus instrumentos. Na nossa fraqueza, dá-nos o Teu poder, a Tua força e a fé necessárias para crermos em Ti e confiarmos nos propósitos que Tu tens para conosco. Por Cristo, nosso Senhor e Salvador, nós Te pedimos ao clamarmos, ó Deus da Justiça. Misericórdia de nós, alivia nossa angústia, responde o nosso clamor, concede o Teu perdão, ouve a nossa oração. Irmãos e irmãs em Cristo, Deus ouve a nossa confissão sincera e nos levanta quando fraquejamos. Assim, recebamos o consolo do perdão de Deus pelas palavras que nos dizem: pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Tenhamos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Na certeza do infinito amor e graça de Deus para conosco, recebamos o perdão da parte de Deus, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Perto está o Senhor de todas as pessoas que o invocam e o invocam em verdade. Nesta confiança, nós queremos ter um momento de oração. Senhor nosso Deus, graças Te damos por estarmos aqui reunidos em culto. Graças pelo Teu perdão e por Teu amor. Graças porque enviastes Teu Filho Jesus Cristo ao mundo, para anunciar em palavras e gestos a Tua vontade e o Teu amor. Ele, porém, não atuou sozinho. Chamou discípulos e discípulas que o seguiram. Assim Te pedimos, ó Deus, envia-nos o Teu Espírito Santo, para compreendermos a Tua mensagem que agora nos será anunciada. E nos dê coragem para que possamos testemunhar, para que possamos ser discípulos e discípulas de Jesus Cristo, que possamos dizer esta mensagem às pessoas que estão próximas a nós.
em palavras e ações. Por Jesus Cristo, teu Filho amado, nós te pedimos. Amém. Para os montes olharei, de onde vem a salvação. Meu socorro vem de Deus, o Senhor da criação. O Senhor é quem te guarda, guardará de todo mal. Tua entrada e saída, desde agora até o final. Pelo meio dos perigos, não te deixará cair. Quem a Israel guardava, não dormiu nem vai dormir. O Senhor é quem te guarda, guardará de todo mal. Tua entrada e saída, desde agora até o final. O Senhor é quem te guarda, sombra à tua destra está. Nem de dia, nem de noite, sol ou lua te ofenderá. O Senhor é quem te guarda, guardará de todo mal. Tua entrada e saída, desde agora até o final. Que a graça, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão com o Santo Espírito esteja com cada um, com cada uma de nós. O texto para a mensagem de hoje abre portas para a novidade. É um fermento novo na massa. E assim, queremos ouvir com fé, devoção, palavra do Evangelho de Marcos, capítulo 9, os versículos 30 a 37. Jesus e os discípulos saíram daquele lugar e continuaram atravessando a Galileia. Jesus não queria que ninguém soubesse onde ele estava, porque estava ensinando os discípulos. Ele lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e eles vão matá-lo, mas 3 dias depois ele ressuscitará. Eles não entendiam o que Jesus dizia, mas tinham medo de perguntar. Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Cafarnaum. Quando já estavam em casa, Jesus perguntou aos 12 discípulos: o que é que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles ficaram calados, porque no caminho tinham discutido sobre qual deles era o mais importante. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, deve ficar em último lugar e servir a todos. Aí segurou uma criança, a pôs no meio deles e abraçou-a, disse aos discípulos: aquele que por ser meu seguidor receber uma criança como esta, estará também me recebendo. E quem me recebe, não recebe somente a mim, mas também aquele que me enviou. Palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminhar. Como diz Jesus, bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra de Deus, aguardam e a praticam no seu dia a dia.
palavra de hoje começa de uma forma interessante. Jesus não queria que ninguém soubesse onde ele estava. Jesus não tinha problema com aglomerações, de ensinar, de estar junto com as pessoas, mas havia momentos em que ele queria privacidade. Eram momentos onde ele queria ensinar os seus discípulos. Um momento de prudência, um momento de convivência apenas com aquelas pessoas que lhe eram mais próximas. Jesus preferiu uma postura de recolhimento, de discrição. E é uma coisa que, eventualmente, cada um de nós deveríamos pensar também. Será que é necessário todos saberem o tempo todo o que nós comemos no café da manhã, ou para onde que nós viajamos, o que nós estamos lendo? A discrição, principalmente com aquelas pessoas que nos são amadas e queridas, é muito importante para preservar a nós e aquelas pessoas que são queridas. E por que Jesus queria esta privacidade? No versículo 31 nós lemos: Jesus estava ensinando os discípulos no caminho para a sua paixão, no caminho para Jerusalém. Jesus estava falando da sua inevitável morte, que ele passaria por sofrimento, por morte e morte de cruz, porque esta era a sua missão. Eram temas profundos, esses ensinamentos de Jesus. E para isso ele precisava de ter esse tempo com os seus discípulos, eles que ainda estavam eufóricos, eles que largaram tudo, largaram seus barcos, suas redes, sua vida, para seguir esse novo propósito de vida de Jesus, esse novo mundo que Jesus oferecia. Eles estavam encantados com Jesus curando os cegos, os surdos, as pessoas mudas, expulsando demônios, curando pessoas possessas, a multiplicação dos pães, a transfiguração. Mas ele precisava que os seus discípulos, que estavam ainda imaturos, que estavam apenas olhando para a glória, eles precisavam também aprender da cruz, que Jesus Cristo veio para dar a sua vida para nós, não apenas para que a nossa vida aqui, mas também na eternidade esteja junto com o Senhor. E nos ensina no versículo 32, o evangelista Marcos dizendo: eles não entendiam o que Jesus dizia, mas tinham medo de perguntar. Jesus, ao falar da morte, da ressurreição, estava preparando os discípulos para aquilo que iria acontecer, mas certamente eles não conseguiam entender. Eles ainda estavam fixos no seu olhar apenas da missão de agora que Jesus estava tendo com eles, do caminho que Jesus estava trilhando com eles. Mas Jesus precisava mostrar para os discípulos que a morte não tem a última palavra. A ressurreição é a superação da morte, e a ponte para superar este abismo da morte é a cruz do nosso Senhor. Mas eles ainda não conseguiam entender. Por isso Jesus precisou estar junto com eles, ensinando, conversando com os discípulos. E continua dizendo o texto no versículo 33. Quando chegaram em casa, Jesus perguntou aos 11 discípulos: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? Interessante. Jesus viu a angústia dos seus discípulos. E de uma forma pedagógica, como um sábio professor, Jesus perguntou para eles: mas o que vocês estão conversando pelo caminho? Eu diria que aqui nós precisamos ter um parênteses e ter uma parada. Quem sabe muitas vezes na casa de vocês, na vida de vocês, vocês se sentem não ouvidos. Mas quem sabe vocês também não fazem as perguntas na hora certa. Vocês também não se abrem para o diálogo como Jesus faz. Jesus deixa chegar em casa.
Quem sabe ele já tinha ouvido essa discussão, mas ele não precisou entrar nessa discussão. Mas em casa, no íntimo, ali ele pergunta para os seus discípulos, e que nós, assim também, das nossas casas, possamos fazer um lar, onde nós nos interessamos pelas pessoas, onde nós temos interesses uns pelos outros, onde cuidamos uns dos outros, onde curamos os nossos sentimentos, onde valorizamos o estar juntos. Mas eles ficaram calados. E sim, há muitos momentos em que também nós ficamos calados. Nós não conseguimos facilmente falar dos nossos problemas, das nossas dores, e aqui, da forma como os discípulos estavam interpretando as coisas erradas. Aquela conversa que eles estavam tendo era uma disputa de egos, de status, de vaidade. Eles estavam discutindo, traçando planos para depois de Jesus, quem estaria ao seu lado. E como diz o texto no versículo 34, no caminho tinham discutido sobre qual deles era o mais importante. A preocupação deles era, no meio dessa falta de clareza, no meio dessa confusão de sentimentos, ali despertou a ambição. Os discípulos começaram a discutir entre si quem era o maior. E é uma coisa que também muitas vezes nós fazemos nas nossas famílias, nas nossas casas. Muitas vezes nós também como irmãos, um quer ser melhor do que o outro, ou o pai quer ser melhor, ou a mãe quer ser melhor, ou a gente tem também no nosso trabalho. Mas aqui Jesus traz a discussão para a humildade, para olharmos para cada uma de nós e sabermos de que nós somos eternos mendigos, que tudo aquilo que nós temos e somos, as nossas capacidades, foi o próprio Deus quem deu para cada uma de nós. Caminhando, os discípulos estavam lá numa guerra de egos, discutindo quem é que teria o melhor lugar. E logo adiante, nós também vemos que a mãe dos filhos de Zebedeu também está dentro dessa discussão. Ela chega até Jesus e diz: quem dos meus filhos vai sentar à tua direita e quem vai sentar à sua esquerda? Eu imagino esta mãe como uma mãe zelosa, pensando, se os meus filhos não têm coragem de dizer ou procurar um melhor lugar, eu vou fazer por eles. Vou ajeitar tudo. E essa disputa, nós vemos também na nossa sociedade, nós vemos no nosso dia a dia. Há na nossa sociedade posições de chefia, de hierarquia, e não tem mal nenhum nisso. Mas a nossa posição, o lugar onde nós estamos, não nos torna pessoas melhores. E é isso que Jesus primeiro precisa ensinar para os discípulos. Ele queria mudar a essência das pessoas, para que depois o resultado pudesse ser positivo. E a essência, ela só muda quando há dedicação, quando há esforço, quando nos dedicamos para lapidar os dons que Deus tem dado, quando há persistência para aprendermos, para a cada dia ser a nossa melhor versão no mínimo que nós fazemos. Mas isso nem sempre é fácil. Eu sei de muitas empresas familiares que já ruíram, onde todos queriam só ser presidentes, onde não se olhou pelos dons, pelas capacidades de cada um, de cada uma. Eu também tenho um exemplo do meu padrinho de casamento, de um dos meus padrinhos de casamento, não vou entregar qual deles. Um deles, ele diz: pastor,
a nossa vida melhorou muito depois que a minha esposa começou a administrar as nossas finanças. Eu vendia, abria mercado, botava novos produtos e a nossa vida financeira não ia para frente. De repente eu comecei a ver que a minha esposa tinha muito mais tino, tinha muito mais controle do que eu, e nós éramos uma equipe perfeita. A partir desse momento, nós começamos a ter confiança mais um no outro e começamos a viver muito melhor. Que nós também possamos não ter vergonha dos nossos dons, das nossas capacidades, daquilo que nós fazemos bem e ter persistência, ter força para lapidar os nossos dons da melhor forma. Ter esta consistência é muito importante no caminho da aprendizagem. E Jesus, quando eles ficaram calados, é muito interessante o próximo passo de Jesus. Diz no versículo 35, Jesus sentou-se. É muito interessante como Jesus ensina, ele se assenta. Ele não fala de cima para baixo, mas ele se abaixa. Ele fica na mesma altura. É um gesto de humildade de Jesus. E Jesus começa a ensinar. Se alguém quer ser o primeiro, deve ficar em último lugar e servir a todos. Todos nós gostamos de ser servidos, que as pessoas façam as coisas para nós. Mas o ponto de Jesus é ser propositivo, é nós fazermos para os outros aquilo que nós gostaríamos que eles fizessem para nós. E nós cuidarmos da nossa vida desta forma também. Usar os nossos dons, as nossas capacidades da melhor forma a cada dia. Mas isso nós só podemos fazer, lapidar os nossos dons, lapidar a nossa vida, quando nós temos esta humildade que Jesus quis ensinar. E a Bíblia nos fala muito desta humildade. Já em Provérbios nós lemos, com os humildes está a sabedoria. Nos ensina também Jesus no Sermão do Monte, felizes as pessoas humildes, pois receberão o que Deus tem prometido. O apóstolo Paulo nos ensina, sejam sempre humildes, vistam-se de humildade. E o apóstolo Pedro diz que todos prestem serviços uns aos outros com humildade. Pois as Escrituras Sagradas dizem, Deus é contra os orgulhosos, mas Deus é bondoso com os humildes. Portanto, sejam sempre humildes, debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os honre no tempo certo. Que possamos ser humildes e no tempo certo Deus nos dará o retorno de tudo aquilo que é importante para nós. E a palavra humildade, ela tem o seu cerne, ela tem a sua raiz na palavra humus. E o que é humus? É terra. Envolve a nossa pequenez, a nossa dependência de que somos feitos do pó, voltaremos ao pó, apenas administramos os nossos dons, as nossas capacidades, a nossa vida durante um tempo, para vivermos essa vida bonita, plena, como abundante, como Deus tem preparado para cada um, para cada uma de nós. Esta humildade de Jesus quer nos dizer para entregarmos todas as nossas preocupações a Deus. Depois de ter feito tudo aquilo que nós deveríamos, com toda a nossa dedicação, com todo o nosso espírito, nós podemos descansar em confiança, pois Deus abençoa, Deus frutifica enquanto nós dormimos. A humildade é que permite a cada um de nós irmos além das nossas limitações, por meio da fé e da confiança, que faz novas todas as coisas. E o ponto alto da explicação de Jesus é quando, no versículo 36 nós lemos, Jesus abraçou uma criança
e a colocou no meio deles. Jesus coloca no centro uma criança, que naquela realidade não valia nada. Uma criança só era valorizada depois que ela era adulta e intelectualmente responsável pela sua vida. E Jesus coloca essa criança no meio para dar este ensino. Assim diz Jesus: aquele que por ser meu seguidor receber uma criança como esta, estará também me recebendo. Uma das maiores lições que as crianças nos oferecem é a liberdade de confiar. Crianças vivem confiantes, em segurança, elas alimentam a esperança, elas dormem tranquilas, elas brincam com alegria, quando elas sabem que elas estão bem cuidadas, bem amparadas pelas pessoas que as amam. Quando elas sabem que são cuidadas, elas não têm medo. É como a palavra do próprio Deus para cada um de nós: não tenham medo, confiem, eu estou com vocês. Não confiem na força, na capacidade de vocês, mas olhem para os montes e confiem nesse Senhor que fez o céu e a terra. E este é o perfil da pessoa que confia em Deus, daquela pessoa que sabe que é um instrumento de paz e que Deus tem sempre um ombro amigo para cada um, para cada uma de nós. Não que a criança seja ideal, não. É importante desde cedo nós educarmos as crianças, orientarmos elas. Mas o importante aqui, nesta explicação de Jesus, é a confiança. É esta criança que sabe que não tem nada para oferecer, que tudo aquilo que ela tem é de gratidão. Que assim também possamos olhar com gratidão para tudo aquilo que Deus tem dado para cada um, para cada uma de nós. Eu estou já chegando no fim desse momento da minha vida de pai. Agora, semana passada, meu filho voltou da escola, o zelador aqui da comunidade estava arrumando um fio, e ele disse: papai, posso subir na escada? Eu disse: pode, mas eu vou te acompanhando. Estava eu lá atrás, quando ele chegou numa altura mais ou menos da minha cabeça, ele disse: posso pular? E eu disse: pode, ainda pode. E ele pulou com uma alegria, e ele, como crianças fazem, de novo. E assim também nós. Nós podemos sempre pular no colo do nosso Senhor, usar todos os nossos dons, as nossas capacidades da melhor forma. E assim a nossa vida será abençoada, a nossa e também daquelas pessoas que convivem conosco. E assim termina Jesus: quem me recebe, também recebe quem me enviou. Que o Santo Espírito de Deus nos conduza pelo caminho que nos leva aos encontros dos nossos irmãos e irmãs, acendendo em nós o espírito de humildade, como serviço que se doa em amor, em favor dos que mais precisam. Amém. E assim queremos nós também, com as diaconisas de Heidelberg, confessar a nossa fé dizendo: Senhor, por que me guarda a tua mão? Prestem muita atenção nessa letra. Senhor, por que me guarda a tua mão? Confio em ti, porque bem sei que teu querer é bom. Confio em ti, tu dás coragem, vences o temor, louvor a ti, por teu imenso amor. Senhor, porque tu és meu Salvador, confio em ti, porque por mim passaste tanta dor, confio
ao Pai por mim suplicarás, confio em ti, porque com teu poder comigo estás, confio em ti. Sendo tentado, olho para ti, tu és, Senhor, refúgio meu aqui. Se bem que meu caminho eu ignorar, confio em ti, porque teus planos vais concretizar, confio em ti. Por me guiares, não preciso ver, nem mesmo sempre tudo entender. Felizes as pessoas que põem a sua confiança em Deus e encontram nele refúgio. Assim, oramos. Deus de amor e misericórdia, graças te damos por tua bondade e cuidado. Graças te damos pelas bênçãos recebidas de tuas bondosas mãos. Confiamos a nossa vida, tudo o que somos e temos, em tuas mãos. Amado Deus, obrigado por nos presentear com a tua palavra, obrigado porque nos perdoa os pecados, e obrigado porque sempre de novo podemos nos achegar perante ti para pedirmos perdão. Ó Deus, nos conduza conforme o teu querer por meio do Espírito Santo. Faça com que possamos usar os nossos dons para o bem de todos e todas nós. Faça com que possamos ser sal e luz ali onde estamos. Que possamos dar brilho e sabor à vida de quem nos rodeia. Que possamos dar testemunho do teu amor que é sem fim. Não deixes, ó Deus, que nossos pés vacilem, não nos desampares nos momentos de aflição. Deus de amor, intercedemos pelas autoridades e governantes de todas as nações, em especial pelos governantes da nossa pátria e da nossa igreja, para que a justiça e a verdade trabalhem juntas pela paz de todos e todas nós. E assim, que nós possamos ter uma vida digna e abundante que tu tanto desejas a nós. Ouve-nos, Senhor, quando te pedimos pelos médicos, pelos enfermeiros, também pelas pessoas cujos fardos e sofrimentos estão sempre diante de nós. Lembramos das pessoas solitárias, das amarguradas, desesperadas, pelas pessoas idosas, pelas pessoas que estão enfermas, também pelos familiares dessas pessoas. Senhor, temos tanto para interceder, pedir e agradecer. E tudo isso nós queremos incluir na oração que Jesus Cristo nos ensinou a dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ao nos prepararmos para recebermos a bênção de Deus, queremos cantar, queremos ouvir a música Bênção do Caminhar.
Deus te abençoe, guarda teu andar, mostre a cada passo como caminhar. Quando vier a noite, não poderes ver, seja Deus a luz para te guiar. A igreja existe única e exclusivamente para atrair as pessoas a Cristo e para torná-los pequenos cristos. Como nos ensina o apóstolo Paulo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Que assim também nós possamos ser bênção ali onde nós estamos. E para podermos ser bênção, é importante que nós possamos olhar para Deus, ver que Ele nos ampara e olhar com confiança e com segurança em todas as direções. Que possamos sempre olhar para frente, tendo a certeza de que podemos alcançar os objetivos. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas que também possamos sempre olhar para trás, olhar de onde viemos e não andarmos nos caminhos errados, aprender com aquilo que a vida nos proporcionou a andar pelos melhores caminhos. Possamos também sempre olhar para baixo, para que nunca pisemos em nenhuma pessoa e tenhamos certeza disso. Que possamos sempre olhar para os lados, ver as pessoas que precisam do nosso apoio, mas também pessoas que querem nos apoiar e caminhar em alegria a vida conosco. E que possamos sempre olhar para cima, tendo a certeza de que Deus está no controle, de que Ele cuida de tudo, pois o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Mas que também nunca esquecemos de olhar para dentro de nós mesmos, daquilo que nos ensina a palavra de Deus. Certamente, vocês sabem que vocês são templos de Deus e que Deus vive em vocês. E assim, nos abençoe e nos guarde o Senhor. O Senhor vos abençoe, vos guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós, tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante seu rosto e vos dê a sua paz. Ide permaneçam na paz, na bênção de Deus o Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E assim, despeço-me nesse mês de outubro com uma frase de Martim Lutero. Cada culto a gente termina com uma frase de Martim Lutero. Vivemos rodeados das bênçãos de Deus e não nos damos conta disso. Olhe para as bênçãos, para as coisas boas que Deus tem dado para você. Usufrua, ser uma bênção ali onde você estiver. Pois, se tivermos Jesus ao nosso lado, caminhamos com confiança. Se eu tiver Jesus ao lado e por Ele auxiliado, se por Ele for mandado, a qualquer lugar irei. Seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre. Seguirei a meu bom mestre, onde quer que for irei. Seja meu caminho duro, espinhoso ou inseguro, em seus braços bem seguro, aonde me mandar irei. Seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, aonde quer que for irei. Males poderão cercar-me, ou perigos assustar,
Cristo segurar-me, aonde me mandar irei. Seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, onde quer que for irei. Quando terminar a vida, fim da minha triste lida, não demorarei ainda, eu para o Senhor irei. Seguirei a meu bom mestre,